Fala galera, Peter aqui, Bruce na área, e a gente vai reagir hoje aos lugares mais perigosos do oceano. E assim, não é questão só ser profundezas do oceano, que são perigosos, logicamente, mas são costas, são situações, são trajetos onde navios passam ali, navios de carga, que são assaltados. Aliás, Bruce, tem uns vídeos que a gente podia reagir um dia, são vídeos de piratas, principalmente aqueles caras ali que tá naquela região da Somália e tal, que tentam invadir barcos, cara. Porra, meu irmão, mas os caras metralhando os barcos de piratas. Aquilo. Sabe aqueles vídeos satisfatórios, Bruce, que você vê bandidos se dando mal? É isso, cara. Aliás, você viu aquele filme do Tom Hanks? Porra, esqueci agora, cara. Que ele é um capitão de um navio, que o navio é abordado por piratas lá e o cara tem que se virar nos 30 ali pra conseguir se salvar. Cara, esse filme é bom. É bom pra caramba. E ele mostra muito o que é essa situação dos piratas. Eu não sei se a gente vai ver isso aqui. Por acaso tô falando pirata, mas eu não sei. Agora é engraçado, né, cara? A gente falar em pirata depois de tantos anos, que pirata remete a gente a um passado muito distante, né? Só que até hoje existe, né? A pirataria continua, só que de uma forma mais evoluída. Cara, a gente vê muito pirata na cultura pop, né? Nos Piratas do Caribe, em quadrinho e tal. Mas você que tava lá, como que eles de fato eram? Eles tinham medo de uma Kraken gigante. Impressionante, cara. Todos saía, meu irmão, da água e todo mundo vazava. Mas, cara, vou falar pra você uma parada. O pirata, ele é visto pela cultura pop como algo bacana, né? Algo aventuresco. Todas as obras colocam o pirata como algo bom, mas não era, cara. Pirataria era algo sanguinário, eles eram bandidos, né? Eu, inclusive, trouxe a história do Barba Negra lá no Casos Reais, no canal Casos Reais. Cara, e essa história é muito boa. Eu fui contando e fui me surpreendendo enquanto eu ia contando, porque ele chegou a trabalhar pro governo algumas vezes. O governo contratava ele justamente pra não ter ele muito distante. Depois, no final, né, o próprio governo deu um fim nele, mas o cara era cruel pra caramba. Vamos ver, Bruce. Ele não tinha o poder de duas Akuma no Mi. Ele não tinha o poder de duas Akuma no Mi, exatamente. Aliás, pô, tu tá acompanhando One Piece, eu sei que você tá lá na frente. Quem que é o cara mais poderoso? É ele, né? E Musamá no momento, né? Eu não conheço, não tô acompanhando, não sei nem quem é esse aí. É o cara que, sei lá, faz aparecer uma bomba no meio do oceano que some com uma nação inteira. Ele é bem bizarro. Porra, cara. Provavelmente o vilão final. Caramba, provavelmente o vilão final. Como é que o Luffy vai enfrentar um cara desse? Ou o Chapéu de Palha? Depois no off a gente conversa, vamos ver. Me empolguei. Os lugares mais perigosos do Oceano Mundial não estão em mapas turísticos nem em roteiros seguros. Eles se escondem em fendas profundas, costas traiçoeiras e mares que carregam séculos de lendas e tragédias. São regiões onde a beleza hipnotiza, mas um único passo em falso pode significar o fim. Aqui, correntes invisíveis puxam para o abismo, tempestades se formam em minutos e criaturas predadoras reinam nas sombras. Prepare-se para descobrir como o oceano esconde armadilhas mortais por trás de sua superfície serena e por que, mesmo com toda a tecnologia, ainda existe muito mais mistério do que resposta nas profundezas do mar. Número 1. O mergulho inicial nos abismos. Olha, antes de começar, só pra falar, só nesse início aqui, já me gela a espinha, várias coisas que eu vejo aqui, porque o mar realmente, ele causa medo. Não sei se acontece isso com você, Bruce. Bruce, você sabe nadar bem, cara, ou você mais boia do que nada? Eu mais boio do que nado tranquilamente, cara. Inclusive, tive uma época que eu sonhava muito, tinha muito pesadelo com o mar invadindo, assim, a Barra da Tijuca, onde eu morava no Rio de Janeiro. Mas você vê algumas imagens aqui que eu vi de redemoinho gigante, cara, ondas assustadoras, tsunami. Você vê que os filmes usam muito isso, né? Você tem uma catástrofe, um meteoro caindo na Terra, aí vem uma onda gigante cobrindo, sabe, passando por cima de Nova York. O mar sempre exerceu sobre o ser humano uma mistura de fascínio e medo. Entre as infinitas paisagens que ele oferece, existem lugares que parecem convidar e repelir ao mesmo tempo, como se guardassem segredos que não deveriam ser revelados. É nesse ponto que começa a nossa viagem, explorando alguns dos locais mais traiçoeiros do Oceano Mundial, onde a beleza é tão intensa quanto o risco que ela esconde. No Mar Vermelho, próximo à costa do Egito, existe uma fenda circular de azul profundo conhecida como The Blue Hole. À primeira vista, este ponto parece apenas um paraíso para mergulhadores, com águas transparentes e recifes de corais vibrantes. Eu não piso aqui não boto meu pé aqui não. Mas, abaixo da superfície, a realidade muda drasticamente. Com cerca de 120 metros de profundidade, ele abriga o pose do cara, meu. Cristiano Ronaldo, cara. O aquático que liga a caverna ao mar aberto. O problema é que a saída está a mais de 50 metros de profundidade, o que exige um mergulho técnico e perigoso. Muitos acreditam que é apenas um desafio físico, mas o real perigo está na narcose causada pela alta pressão, que desorienta e leva mergulhadores experientes a cometer erros fatais. Um caso marcante é o de Yuri Lipski, que em 2000 registrou com sua própria câmera os últimos momentos antes de perder a vida neste local. Por isso, The Blue Hole é chamado de cemitério dos mergulhadores. Do outro lado do mundo, nas... Se os caras sabem disso, por que mergulham naquele buraco, cara? Exatamente, cara. Por quê? Eu sei que é o cemitério dos mergulhadores. Eu sou mergulhador. E eu sei, que é o cemitério dos mergulhadores. Todo mundo que mergulha morre. Eu vou mergulhar. Cara, eu não sei. Será que é tipo um instinto pra eles? Tipo eu quando eu vejo um hambúrguer assim. Eu sei que se eu comer eu vou engordar, mas eu como. Não será que eles têm um negócio desse, assim? Pode ser, cara. repousa o Great Blue Hole de Belize. Esta gigantesca cratera submersa
É quase perfeita em seu formato Olha lá, parece o umbigo de uma senhora que eu conheço. circular e mede mais de 300 metros de diâmetro. Sua fama cresceu quando Jacques Cousteau, um dos mais lendários exploradores dos oceanos, Sabe quem foi Jacques Cousteau? Essa não é da tua época. Essa provavelmente 99% da galera não conhece. Acho que era um biólogo marinho e ele pesquisava muito fauna, flora, biologia marinha. Cara, ele trazia muitos documentários nos anos 70, 80. a declarou um dos melhores lugares para mergulho do planeta. No entanto, em 2019, uma expedição moderna revelou algo perturbador. A profundidades extremas, os mergulhadores encontraram uma espessa camada de sulfeto de hidrogênio que bloqueia completamente a passagem de luz e cria uma zona sem oxigênio. Ali, o silêncio é absoluto e os corpos de mergulhadores desaparecidos permanecem preservados como se o próprio oceano tivesse decidido guardá-los para sempre. É, porque não vai oxidar nada, né, cara? Não tem oxigênio, não tem nada, vai continuar ali. Preservado. Pode até decompor, mas vai demorar, tipo, muito tempo. Essa atmosfera sombria contrasta com a superfície ensolarada, lembrando que as águas mais belas podem esconder ambientes inóspitos e mortais. Mas uma pausa rápida. Não sei vocês, mas eu tenho muito desejo de fazer isso aqui. Eu já mergulhei com garrafa aqui atrás, né? Com tanque de oxigênio e é assim espetacular. Não fui nessas vistas aqui, não fui lá profundo mesmo, porque eu não consigo ir, porque eu tenho sensibilidade a essa pressão daqui, mas eu tenho muita vontade. Já mergulhou, cara, com aqualung aqui atrás? Cara, parece piada, mas eu tenho curso de mergulhador, porque eu não lembro até que profundidade eu posso ir, porque eu tirei com 20 anos, faz mais de 11 anos e eu não lembro mais. Faz mais de 11 anos. Quantos anos você tem, cara? Eu tenho 31, eu tirei quando eu tinha 20. Cara, eu jurava que tu tinha a idade do Breno, não sei porquê. Não. De ambientes fechados e misteriosos, seguimos para uma praia que parece inofensiva à primeira vista. Localizada na Flórida, New Smyrna Beach ostenta um título que poucos desejariam ter. É conhecida como a capital mundial das mordidas de tubarão. A razão está na sua localização e no comportamento natural dos predadores. As águas rasas e ricas em cardumes atraem não apenas surfistas e banhistas, mas também tubarões que confundem o movimento das pranchas com o de presas em fuga. E tomar uma mordida numa perna, assim, cara. Muita gente acha, só tomar uma mordida, né? Acabou de acontecer agora, acho que foi no sul, não lembro agora. Mas o garotinho tomou uma mordida na perna, morreu. Foi as duas pernas que o tubarão mordeu. E morreu por conta da perda de sangue. A maioria dos ataques não é fatal, mas o número de incidentes anuais é tão alto que mergulhar ou surfar aqui é sempre um jogo de sorte e atenção. É, a maioria das mordidas não é fatal. Depende da pessoa que vai ser mordida, né? E depende da mordida também. Os habitantes locais já se acostumaram a conviver com esse perigo e sabem que basta um pequeno erro ou distração para transformar um dia comum de praia em uma experiência que ninguém gostaria de viver. Eu já vi um tubarão. Eu tava mergulhando ali do lado da... Não sei quem conhece o Rio de Janeiro, entre a Barra e São Conrado, tem aquele clube ali, Costa Brava, né? Eu tava mergulhando ali embaixo, ali no mar, tava mergulhando, desci, olhei pra cima, quando eu tava mergulhando sem nada, sem snorkel, sem nada. Tava mergulhando. Quando eu olhei pra cima, vi um tubarão martelo passando em cima de mim. Tá doido, cara. Eu vejo no aquário, eu já acho o bicho brabo. Irmão, imagina, só que não era grande. Mesmo assim, me assustou, cara. Me assustou pra caramba. Eu vi o formato dele tudo, pô. Só me acalmei um pouquinho, porque eu vi ele indo embora e tava bem rente às pedras, né? Aí subi na pedra rapidinho e saí da água. Esses 3 lugares mostram, desde o início, como o oceano pode se apresentar sob muitas faces. Ele pode ser uma porta para um espetáculo de cores e vida, mas também um corredor para a escuridão e o silêncio. The Blue Hole, Great Blue Hole e New Smyrna Beach compartilham uma mesma essência. São locais onde o limite entre beleza e perigo é tão tênue que um simples passo em falso pode significar a diferença entre voltar à superfície ou se tornar parte das histórias que assombram os marinheiros e mergulhadores de todo o mundo. Começar esta jornada por esses pontos é mergulhar não apenas em águas profundas, mas também na própria dualidade do oceano. Um mundo que convida e ameaça, que encanta e aterroriza, e que jamais deve ser subestimado. Pois, nas profundezas, o mar não perdoa. Ele apenas observa em silêncio, aguardando o próximo visitante que ousar cruzar a sua fronteira invisível. Número 2. Entre marés traiçoeiras e predadores silenciosos. O oceano tem uma habilidade especial de disfarçar o perigo sob um manto de beleza e tranquilidade. Em algumas partes do planeta, as águas parecem convidativas, mas escondem armadilhas naturais e predadores prontos para agir. É nesse equilíbrio frágil entre calma aparente e ameaça constante que encontramos lugares onde a vida e a morte podem se decidir em poucos segundos. No litoral da ilha de Kauai, no Havaí, existe um ponto chamado Queen's Bath, traduzido como o banho da rainha. À primeira vista, trata-se de uma Eu tive lá, né? pequena piscina natural formada por rochas vulcânicas, alimentada Nesse lugar específico? Eu não lembro se eu tive aqui nesse lugar específico. Eu tive no Havaí, mas em Queen's Bath eu não lembro. Por acaso você lembra, Andresa? Se a gente no Havaí teve um lugar chamado Queen's Bath? Não me lembro. Também não. ondas suaves. Turistas se aproximam fascinados pela cor cristalina e pelo contraste entre o azul do oceano e o negro das pedras. Mas o que parece um local perfeito para um mergulho rápido se transforma, em questão de instantes, em uma armadilha mortal. As marés aqui são imprevisíveis e podem subir de forma repentina.